entrevista de hoje, estou aqui com dois advogados, né? Que é o doutor Paulo Gabriel Costa Ivo, especialista em direito previdenciário. Boa tarde. Boa tarde, Solange. Seja bem-vindo ao programa Muito Convívio. obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na sua presença hoje, falando de um tema tão importante. Um tema tão polêmico que está todo mundo aí, né, querendo saber mais e às vezes acaba se confundindo tudo. Sim, né? exatamente. E meu amigo que já esteve aqui no meu programa, né, que é o Luiz Eduardo Freitas Arato, mais conhecido como Dr. Arato, pode ser? Né? Advogado em Jaú, atuante na área da Previdência. Sempre gostou, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Solange. É sempre um prazer estar de volta aqui no seu programa, Convívio, com os seus telespectadores. Já falamos de vários assuntos ao longo do tempo, eleitoral, Previdência. É verdade. E voltamos para falar de Previdência, né? Previdência. Hoje está todo mundo aí com ponto de interrogação, né? Com essas novas leis que estão acontecendo, todo mundo fala assim, agora tem aquele mito que fala assim, não vou aposentar mais. Então, por isso, vou deixar de contribuir. Tem esse ditado, doutor? Existe e como a senhora colocou, é um mito. A Previdência ainda não mudou, existe uma proposta de reforma que ainda não aconteceu, está em vias, mas ainda não aconteceu. Por isso que é importante dizer para o segurado do INSS que hoje é importante ele se planejar conforme a lei vigente, ou seja, aquela lei que vale hoje, que ainda não mudou, e a gente tem que sempre trabalhar em cima do que ela traz para a gente como elementos legais. Então as pessoas que estão aí querendo desanimar, eu estava para aposentar, eu não sei como que vai ficar, eu paro de contribuir, nada disso. Nada disso. Ainda que as regras possam mudar, elas dificilmente vão alterar o que a pessoa já adquiriu de direito agora. O que vai existir é uma adaptação a novas regras. Todo mundo acha que vai piorar e há aquela polêmica, pior ou não. Se pior ou não, a pessoa continua viva, a pessoa continua no mercado de trabalho, ela precisa de um suporte, né? E um direito que ela tem porque contribuiu uma vida toda de trabalho. Então, na realidade, doutor, é verdade, né? As pessoas às vezes pensam em estar pagando simplesmente para aposentar. E na realidade não é só isso. Amanhã pode acontecer alguma coisa com você, você não pode estar trabalhando, você precisa se afastar. E se você não estiver contribuindo... Exatamente, Solange. O INSS, ele gere uma série de benefícios. E aí eu até deixo a palavra para o meu colega, né, o Dr. Paulo Gabriel, para que ele explique em linhas gerais quais são esses benefícios. A mensagem desde já é não parem de pagar. Não pode parar de pagar, né? Agora vamos lá, né? Sei que nós vamos falar de regime geral da Previdência, gerido pelo INSS. Exato. Mas, como se fala muito de reforma previdenciária, quais são os benefícios previdenciários hoje, doutor? Porque todo mundo está achando que não tem mais benefício hoje. Pois é. Bom, o objetivo principal de quem contribui para o INSS é sempre a aposentadoria, que é aquele benefício que a gente vislumbra para o final da vida, né? Mas a Previdência vai muito além. É importante a pessoa ser segurada do INSS, contribuir todo mês com regularidade para manter aquilo que chamamos de qualidade de segurado, que é aquilo que beneficia a pessoa e permite a ela receber os benefícios da Previdência. Além das aposentadorias que nós temos por idade, por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência, que veio com uma lei complementar de 2013, portanto recente, temos ainda os benefícios para a invalidez, o auxílio-doença. Por isso que é importante estar sempre contribuindo, porque eventualmente um acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza, um acidente de trânsito que te incapacite a trabalhar, você pode fazer uso de um auxílio-doença, por exemplo, que é um dos benefícios hoje, carro-chefe da Previdência Social, né? Então a gente tem desde esse salário maternidade, dentre outros benefícios que vão além da aposentadoria. Porque na realidade, se a pessoa não tiver, né, contribuindo, ela não tem como... Exato. Ela querer falar, mas eu contribuí há 10 anos atrás, eu cheguei a pagar, paguei 3 anos, paguei 4 anos, não tem como. Exato. O que acontece nesse sentido é justamente a questão da qualidade de segurado. Se a pessoa contribuiu e parou, dependendo do tempo que ela fica sem contribuir, ela perde essa qualidade de segurado. E perdendo essa qualidade, ela perde o direito
de pedir os benefícios que em tese ela venha a precisar. E eu poderia saber quanto tempo mais ela fica? Cada benefício ele tem uma carência específica, né? Hoje nós temos, quando a pessoa para de contribuir, aquilo que chamamos de período de graça, que é o tempo que a pessoa ela ainda fica filiada ao INSS, mesmo sem contribuir. Esse período pode ser por tempo indeterminado, no caso daquela pessoa que já está recebendo um benefício, auxílio-doença, por exemplo. Esse período pode ser de 12 meses, 24 meses, 36 meses, e em outros casos específicos até de 6, 3 meses, em casos de quem acabou de deixar a prisão e no caso do militar, né? Então, cada caso é um caso, por isso da necessidade de sempre buscar uma orientação especializada no assunto. Antes de nós irmos em frente com o bate-papo, né? O que é o famoso fator previdenciário? E o que ele é sempre prejudicial? Pois é. O fator previdenciário, ele é um elemento da equação que calcula a renda mensal do salário de benefício, né? Ou seja, dependendo da idade da pessoa, esse fator previdenciário ele pode vir a ser prejudicial ou pode até aumentar a própria renda do benefício, né? Na aposentadoria por idade, ele é facultativo, muitos não sabem, né? Até um ponto importante, porque se a pessoa se aposentou por idade e na carta de concessão, que é o documento que ela recebe com o cálculo do valor, se teve a incidência do fator previdenciário e ela não pediu, e esse fator previdenciário prejudicou o valor, ela tem direito a uma revisão. Doutor, e como fazer essa revisão? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou lá no INSS, mas eu fico lá, né? Ninguém me fala nada. Tem como estar procurando também? Sim, vocês? Na verdade a revisão ela é um ato que acontece perante a justiça. Então, essencialmente, precisa de um advogado. E realmente, nesse sentido, tem que buscar a orientação de um profissional da advocacia. E quando eu estava falando, né, eu apresentei vocês dois, né, vocês dois são assim, se aperfeiçoam mais na previdência. Né, os advogados saíram um pouquinho aqui no bate-papo nosso, né? Como sempre sai, né, doutor? Cada advogado assim vai para uma especialidade, né? E o escritório do doutor é focado em previdência, não é, doutor? Na verdade, não só em previdência, a gente atua em outras áreas, mas previdência é uma necessidade geral da população e é um direito que não vai acabar jamais. É um direito de cada cidadão de cada país do mundo. Então, eu acredito que vários escritórios focam uma parte do trabalho para cuidar da área previdenciária. Uns escritórios cuidam mais, são mais especializados, né? Então, eu acho que tem muitas opções aí em Jaú. E pode estar procurando os escritórios, né? Não os pode. Advogados deve procurar uma ajuda. Essa ajuda, na verdade, não é só o advogado. O Dr. Paulo comentou que é judicializada essa revisão. Mas as informações podem vir de um contador, né, de alguém especializado que não seja exatamente um advogado para dar as primeiras informações. O grande problema que nós observamos é a questão dos mitos, né? Exato. Volta à questão da reforma da Previdência. Parece que já está aí, não está, ela está sendo discutida, né, em comissões lá nas casas lá de Brasília. Hoje a gente tem uma lei e tem que seguir. E essa é a ideia de tudo, né? A gente está aqui para dizer para cada um cuidar do que já tem, cuide do seu que vai usar lá no futuro. Como são vários benefícios, né? Hoje nós vamos abordar a aposentadoria por idade, que é, gente, todo mundo tá falando assim, eu não vou pagar mais porque, eu já paguei tanto, agora eu não preciso pagar mais, né? Como que funciona essa modalidade de aposentadoria? Quem pode pedir e quais são os requisitos? Quem vai responder para você e os telespectadores é o Dr. Paulo. Mas uma coisa eu já digo, é muito importante essa modalidade de aposentadoria por idade. Porque as pessoas, elas continuam no mercado de trabalho, elas vivem mais tempo, elas precisam gerar renda.
Exatamente. Antes, quando a gente estava com 40, 50, 60 anos já estava, né? Já era velho, e hoje não. As pessoas, graças a Deus, estão chegando em 80, 90, e eu vejo pessoas, doutor, com 97, 98 anos ainda, que estão ativos. Aliás, esse é o lado que meio justifica a reforma da Previdência, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Antigamente, 40 anos, 50, 60, era velho. Hoje não é. Hoje pessoas com mais idades, como você falou, elas continuam ativas, né? Então, o que justifica a reforma é porque a pessoa fica mais tempo no mercado de trabalho. E por isso, a importância da aposentadoria por idade. É importante, né? Realmente é extremamente importante. Primeiro porque a idade chega sem pedir licença. É verdade. Né? Então a gente tem que contribuir para poder aposentar. E quais são os requisitos da aposentadoria por idade? Primeiro, tem que preencher o requisito de idade. Hoje, na lei em vigor, o homem precisa de 65 anos de idade e a mulher de 60 anos de idade. Contudo, existe um mito que é necessário somente a idade. Mas não, existe também uma necessidade de uma carência mínima. O que seria a carência? A contribuição mês a mês. Para aposentar por idade hoje, existe uma necessidade mínima de contribuição de 180 contribuições. O que corresponde, Solange, a 15 anos. 15 anos. Pelo menos 15 anos de contribuição. Vamos tirar uma dúvida também dos nossos telespectadores, né? Por exemplo, vamos colocar uma pessoa que já pagou 20 anos. Perfeito. Né? Sim. E ela está ainda com seus 40 anos. Ela não precisa, então, estar pagando mais? Não seria? Já contribuiu e ia esperar? Como seria? Depende, Solange. Por quê? A carência mínima que pede a aposentadoria por idade são esses 15 anos de contribuição. Só que a fórmula para encontrar o valor que a pessoa vai receber, ela existe uma problemática. A aposentadoria por idade, a pessoa teria direito, levando em consideração somente os 15 anos de contribuição, a 85% do salário de benefício. Então, um exemplo. A pessoa teria um salário de benefício de R$1.000. Mas se ela só contribuir os 15 anos, desses 1.000, ela vai ter direito a 85%. Para ela ter os 100%? Ela tem que contribuir mais 12 parcelas, ou seja, mais 12 contribuições para ganhar 1%. Ou seja, para ter a aposentadoria por idade cheia, os 100%, é necessário que a pessoa, independente do sexo, homem ou mulher, os 30 anos de contribuição, porque aí a fórmula bate os 100%. Então, pelo que o doutor disse, a cada 12 meses ela ganha 1%. Isso. Mais 12 meses aumenta o outro 1%? Exatamente. É uma maneira da pessoa também não deixar de contribuir. Exatamente, porque a Previdência ela tem essa necessidade de fazer, de receber essas contribuições. Por quê? Porque a Seguridade é solidária. Hoje eu contribuo e não estou doente. Mas alguém com mais idade pode estar precisando. E a minha contribuição serve também para poder colaborar no benefício dessa pessoa que já está utilizando a Previdência. Então isso ainda não está em vigor? Sim, isso que eu acabei de falar é a lei. É a lei. É atual. É a lei, é atual, é o que vige Agora, hoje. só complementando um pouco essa questão, você até levantou a questão. A pessoa que não tem a idade, ela vai ser encaixada, se der, em outra modalidade. E aí a gente promete que volta aqui no programa para falar das outras modalidades. Eu vou até fazer, aqui vou conversar com eles, deles estarem sempre vindo aqui no programa para estar nos ajudando, porque é um assunto muito polêmico, isso vai longe, é coisa que às vezes está definida de uma maneira, daqui a pouco muda tudo, né? Então a gente tem que estar sempre informando telespectadores, né? Exatamente. E se de repente passar nas comissões a reforma, e claro que vão ter adaptações, as pessoas que já estão com o pedido em curso, os que não têm, os que vão tirar no dia seguinte a aposentadoria, o que vai acontecer? Essa conversa ainda demora um pouco. Demora. E também nós não vamos ficar falando de algo que não aconteceu ainda. Exato. Não é verdade? Às vezes a gente fica, vamos focar naquilo que está acontecendo, porque não adianta a gente querer já, vai acontecer isso não está acontecendo, então vamos ver quantas pessoas aí eu vejo que está totalmente perdido,
né, sobre a aposentadoria. Então, nunca é bom de deixar de contribuir. Não, porque como a gente falou no começo do programa, além da aposentadoria, que é o foco lá na frente da vida da pessoa, no hoje ela pode sofrer um acidente. E aí ela teria direito aos benefícios, ao auxílio-doença, um auxílio-acidente e até uma aposentadoria por invalidez, quem sabe. Por isso que é importante contribuir, para se manter segurado. Independente. Quer um exemplo bem simples? Eu tenho um colega, ele tem 20 e poucos anos, de tanto digitar ele adquiriu uma doença da digitação, tem dor ali. Ele mais um pouco não consegue mais exercer, ele precisa se afastar. Ele tem 20 e poucos anos, mas trabalhou muito tempo em digitação. Como fica esse rapaz fora do mercado de trabalho e sem uma proteção de um benefício previdenciário? Ele tem que continuar a contribuir. E se não contribuiu, ele tem que começar a contribuir. Imediatamente. Eu vou fazer uma pergunta boba aqui, né, que eu até sei a resposta, mas às vezes quem está nos assistindo aí não sabe, né? Aí a pessoa está nos assistindo e fala assim, mas eu não tô registrada em nenhuma empresa. Como que eu vou fazer? Ela tem direito total se ela contribuir com o carnê também, não é? Exato. Ou muda alguma coisa? A pessoa que não tem um vínculo de trabalho, um emprego, uma dona de casa, um estudante, essas pessoas podem se filiar ao INSS, ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo. É aquela pessoa que opta a estar segurada, mesmo sem desenvolver um trabalho. E ela vai ter o mesmo direito? Alguns direitos, sim, exatamente. Alguns? Exato. Nem todos. Nem todos. Daquele que está registrado? Exatamente. São benefícios próprios de cada categoria de segurado. Por exemplo, esse que o senhor comentou agora, de digitação, né? Porque existem várias pessoas que trabalham com isso, trabalham em casa, né? Ele pode estar pagando INSS pela profissão dele, autônomo, e vai ter só alguns direitos ou... Entendeu a pergunta? Na verdade é o seguinte, Solange, tem direito a todos os benefícios. No caso do segurado facultativo, o que acontece é que existem alíquotas de recolhimento, ele pode recolher em valores menores. E quando ele opta por fazer esse recolhimento num valor menor, ele perde o direito a, por exemplo, a aposentadoria por idade. Sim, mas se ele contribuir pelo valor legal, independente se ele está contribuindo, a empresa está contribuindo ou se ele está com o carnê. Independe. Sabe o que vai mudar isso? O valor que ele vai conseguir de benefício. Exato. A renda mensal que fala. Então, quanto mais ele contribuir, mais ele vai receber enquanto estiver afastado. Olha, gente, eu estou com umas perguntas aqui, estou mudando tudo deles aqui hoje, né? Vou dar o meu exemplo aí. Eu, graças a Deus, está faltando... quando eu estive, né, consultando, aí falaram para mim, você tem duas opções, né? Você espera completar 60 anos, porque você já tem, né, 26, quase 27 anos de contribuição, né? Ou como você ainda vai demorar um pouquinho, né, gente? Para fazer 60 anos, você contribui esses 3 anos que você vai aposentar bem antes dos seus 60 anos. Tá, aí eu vi o valor que teria que ser para não aposentar tão, né, com tão pouco. Tá, tô pagando todo mês, não é um valor muito baixo, não. Então, vamos colocar, esse caso que eu citei agora, ele tem direito do que vocês estavam comentando aí, de acontecer alguma coisa, tem que se afastar, ou também não? No caso da dona de casa, do estudante? No caso dela. No meu caso, por exemplo. Sim. Mesmo que eu não tô, por exemplo, eu não sou funcionária da TV, eu tenho o meu programa na TV, então eu pago como a partir autônomo. do momento que a senhora recolheu, isso. Virou segurado da Previdência, tem direito ao rol de benefícios da Previdência. Então, gente, não fiquem acomodados aí. Vamos, né, que seja, vamos contribuir, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Será que foi errado, doutor? Tá certo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Olha, o nome, Instituto Nacional da Previdência do Seguro Social. É uma forma de seguro. É o mínimo que o cidadão pode ter. Mínimo. É o seguro social. Ele vem para cuidar da pessoa quando ela não pode cuidar dela mesma. Só que também existem muitas situações, né, que pessoas trabalharam e elas querem provar que elas trabalharam em determinado lugar, né? E aí,
como que ela vai demonstrar para o INSS que ela merece esse benefício, doutor? Bom, são muitos os caminhos, Solange. Primeiramente, a pessoa começa sempre pela carteira de trabalho, quando registrada. Mas e quando não é? É aí que está o problema. A pessoa precisa juntar uma série de provas, documentos. Se ela não tem assim a carteira. Exatamente, uma pessoa que não era registrada, ela vai ter que se munir de outros documentos. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou no rural há muitos anos atrás e não tem mais como provar. O reservista, o título de reservista, à época, muitas décadas atrás, destacava a profissão da pessoa. E às vezes estava lá, lavrador. Então ele consegue demonstrar que naquela época ele era um trabalhador rural. Porque o trabalhador rural ele aposenta com menos idade. Por justamente desenvolver ao longo da vida um trabalho mais pesado, braçal. A pessoa pode também se munir de testemunhas, documentos relativos ao trabalho prestado. Por exemplo, o contribuinte individual, aquela pessoa autônoma, ela tem a sua guia própria para poder fornecer para quem toma o seu serviço. Isso é uma prova que ela desenvolveu a atividade. Isso por si só já vem a comprovar que em determinado período da vida dela, ela desenvolveu aquela atividade. Eu agora, né, enquanto o doutor estava dizendo, eu estava aqui pensando comigo, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas na rua que falam assim, nossa, consegui me aposentar. Ai, consegui provar que tal, que eu trabalhei em tal lugar, tal, né? E nós comentávamos que, né, que vocês se especializaram na Previdência Geral. Por quê? Vamos ver se vocês concordam comigo. Porque a lei, se você não for aquela pessoa, desculpa a expressão, que come aquele livro, as leis, que estudam, né? Você às vezes pode dançar, demorar mais para se aposentar. Olha, tô fazendo merchan seus agora aqui. Mas é a realidade. Não, você está fazendo merchan de todos os advogados. Sim, dos advogados, é isso que eu estou dizendo. Especialistas. Porque ele estava dizendo aqui do título de eleitor, né? Porque muitas vezes você tem brecha para estar aposentando e você acha que não. Estou errado. É um detalhe, por exemplo. Ele citou o rural no tiro de guerra. Isso. Ele não cumpria. Por quê? Porque ele era lavrador. E por estar escrito que era lavrador, eu não fiz o tiro. Ele acha que não tinha nada de importância. O nome dele escrito no certificado de dispensa garante que ele trabalhou no rural. Não, eu só quis dizer assim, que da importância da gente procurar um especialista nisso. Por quê? Porque ele vai achar, né? Às vezes a lei dá o direito de determinadas situações que a pessoa não sabe. Exato. E além de documentos que a pessoa tem, que prova o exercício da atividade, e às vezes ela nem sabe disso, temos também um outro caso. Aquela pessoa que trabalha sem a carteira assinada, ela pode procurar fazer o reconhecimento do vínculo empregatício dela na Justiça do Trabalho. A sentença trabalhista, ela pode ser levada até o INSS para comprovar o tempo de trabalho. Até levando testemunho, existe tudo isso? Sim, existe também. Tanto na Justiça do Trabalho, existe o momento de produzir prova com testemunhas, e no INSS também, que é aquilo que a gente chama de justificação administrativa. É como se fosse uma audiência judicial, só que no INSS. E tem como a pessoa saber o quanto ela vai estar recebendo, fazer um cálculo mais ou menos? Sim. O próprio site da Previdência ele oferece os dois serviços, de simulação de tempo e também a simulação do salário de benefício. Dentro do site da Previdência, você vai alimentando o sistema com os seus salários de contribuição ao longo da vida, com o seu período trabalhado, e você chega num resultado final. O que eu sempre indico nesse sentido é para se tomar muito cuidado, porque existem algumas orientações que a pessoa precisa ter isso em mente antes de preencher o sistema. Por exemplo, atividades concomitantes. O Dr. Luiz sempre fala, não raro, a pessoa normalmente tem mais de um emprego. E às vezes ela trabalha no mesmo emprego ao mesmo tempo, de manhã em um, à tarde em outro. Só que é no mesmo dia. Então não dá para contar 2 dias de trabalho em um único dia. Claro, não tem como. Né? Só que muitas vezes, porque quando a pessoa vai no INSS, ela pega o CNIS, que é um cadastro, é um extrato da vida do trabalho dela. Onde ela trabalhou, quanto ela pagava para a contribuição dela. E os vínculos, eles vêm um embaixo do outro. E às vezes a pessoa vai somando o período de tempo, só que pode acontecer de um ou mais vínculos serem no mesmo período. E só conta uma vez o tempo. Então a pessoa cria uma falsa sensação de que pode aposentar, chega no INSS e não consegue. E fica frustrado. Por isso, como o Dr. Luiz sempre diz, procure a orientação de uma pessoa especializada
justamente um contador, um advogado, alguém que já se aposentou e passou por essa experiência, justamente para a pessoa não se frustrar e, né, no bom português, deixar quieto. Não pode deixar quieto, tem que ir atrás até o final. Mas agora, né, se vai haver reforma previdenciária, por que ficar planejando aposentadoria, gente? Eu acredito que a principal ideia de um planejamento, de uma análise, é tirar a cisma que a pessoa tem. Porque o vizinho da rua de trás, o primo que deu certo, que aposentou, e por que eu não aposento? Por que tem muita ideia, falsa ideia? Porque a pessoa não planeja, ou antes de planejar, ela não analisa a realidade previdenciária. Então, na verdade, ninguém sabe em que ponto que está. São raras as pessoas. Por isso, antes do planejamento, que quer dizer, eu vou pagar mais 3 anos, mais 4 anos, adianta aumentar o valor de contribuição, o salário, isso vai refletir muito, né, no resultado final, eu posso manter, posso diminuir, o que vai acontecer? Essas simulações são públicas, qualquer um acessa lá o site da Previdência, muitas vezes está fora do ar, mas no geral dá para fazer. Gente, né? É difícil, viu? É difícil. A ideia é principalmente tirar a cisma das pessoas, do coração, para que elas não fiquem angustiadas. E melhor ainda, como a gente já falou várias vezes aqui, para proteger o que já tem de direito adquirido, o que vai usar de algum jeito para o futuro. Complementando rapidamente, Solange, como o doutor falou, o planejamento é para o agora. Porque a reforma, ela virá em algum momento. Só que também não pode perder de vista que ela vai trazer o quê? Aquilo que a gente chama de regra de transição. Ou seja, eu estou quase me aposentando. A reforma vai trazer uma regra para essa pessoa não ser prejudicada, né? Então a contribuição é necessária, por N razões, não só a aposentadoria, manter a qualidade de segurado, num caso de acidente que a gente nunca sabe quando vai acontecer, ter um direito a um benefício e planejar sempre para saber quanto vai ser a minha aposentadoria, quando que eu vou receber, né? E não se preocupar, porque independente da reforma, sempre virá uma regra de transição para não deixar desamparado essas pessoas que já estão com o pezinho na aposentadoria. Por isso que contribuir é sempre a melhor solução. Então, como hoje, né, o nosso assunto foi aqui sobre abordar a aposentadoria por tempo de idade, então, mesmo seria isso, né, independente quanto tempo falta, nunca deixar de contribuir. Exatamente, seria isso? exatamente. Porque não é só a aposentadoria, né? A gente tem que estar segurado ao longo do caminho. A aposentadoria é só a chegada. Olha, gente, olha, de tudo isso para mim marcou muito esse detalhe aí, né? Porque eu mesmo estava falando para os outros, você já pagou tantos anos, fica quieta, não paga mais, porque agora é só 15 anos, né? E eles me convenceram que é verdade, a gente tem que estar pagando porque a gente não sabe. Independente, né, que eu estou querendo aí me aposentar pelo tempo de idade, né? Com tempo de contribuição, né? E você aí também que está nos assistindo, é muito importante não deixar de pagar. Exatamente. Manter-se segurado. Esse alerta do Dr. Paulo é importantíssimo, já que sempre haverá uma regra de transição. Então, para você estar dentro da regra, você continua, precisa estar no jogo. Exatamente. Você para de contribuir e se durante esse período você perde algum direito, aí não tem o benefício da regra de transição. É importante continuar a contribuir e analisar a sua situação. Exatamente. Então, antes de terminar, que eu vou pedir para o doutor deixar aí uma dica também, né, para quem está em casa, vou estar falando para eles qual vai ser o nosso próximo assunto, assim, eu já me deixo eles aqui meio, né? Então, aproveitando o gancho do seu caso, vamos falar de aposentadoria por tempo de contribuição. Claro que a gente sempre dá umas pinceladas em outros assuntos, mas o próximo, vamos falar de aposentadoria por tempo de contribuição. Doutor, eu queria que o senhor, né, nós conversamos tanto aqui, que o senhor deixasse agora, assim, uma dica realmente, a dica que o pessoa que está em casa não pode deixar de fazer. Bom, a dica, repito, manter as contribuições. Porque se você continuar contribuindo, você vai manter a sua qualidade de segurado, e estando segurado,
A gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, mas se acontecer um acidente que te incapacite de trabalhar, pelo menos você vai poder contar com o benefício do INSS. O problema é quando a gente não contribui, passa por uma dificuldade dessa e não tem de onde tirar o alimento do dia, né? Então, a minha dica é: contribua e não apenas contribua, busque informações, busque um profissional, tire suas dúvidas, vá até o INSS, principalmente você que é empregado, peça o seu CNIS, C-N-I-S. O CNIS é o cadastro da pessoa junto ao Seguro Social, que é um extrato da vida laborativa, de onde ele trabalhou, quanto ele contribuiu, e confira se as suas contribuições estão indo para o CNIS. Porque pode acontecer de ter erro na comunicação e às vezes a pessoa acreditar que lá está tudo certinho e quando vai aposentar está faltando um vínculo. Então, com essa sistemática, a dica é: planeje-se, porque se tiver faltando uma informação, dá tempo de retificar, corrigir, para quando pedir a aposentadoria não enfrentar esse problema. E como nós estamos falando por tempo de idade, né, então, que as pessoas, que nem o doutor falou, verifique certinho, né, busquem documentos, busquem, né, provas que você realmente... Muito importante. E o alerta, outro alerta, né, doutor Paulo, é essa questão da correção das informações que o INSS já tem da pessoa. Então descobre lá que não é o que achou. É comum a gente escutar: ah, eu paguei tantos anos de um jeito e agora veio só isso. Então tem alguma razão técnica por trás, ou um erro, algum tipo de falha, que se a pessoa se antecipar, ela corrige antes de conseguir o benefício. E não tem surpresa. Porque depois que ela precisa do benefício, então ela topa fechar do jeito que está e depois corre atrás de um prejuízo. Ah, e agora? Como que eu vou revisar? É sempre mais difícil. Melhor se adiantar. Então, só quero agradecer ao doutor Paulo, né? Nós que agradecemos. Ao doutor Arato. E nós já estamos nos comprometendo aqui que o nosso próximo tema vai ser tempo por contribuição. Tempo de contribuição. De contribuição. Então, obrigado, doutor. Espero o doutor novamente aqui, para a gente estar falando por tempo de trabalho, como é o meu caso. Sim, sim. Né? Obrigado, senhora. A gente vai falar de aposentadoria por tempo de contribuição, vamos tirar as suas dúvidas e também do telespectador. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente espera sempre trazer para o público a informação correta, né? Não precisa de apavoro. Não. É só procurar a informação correta e ir atrás do direito. E não parar de contribuir. E não parar de contribuir. Para terminar, doutor? Um abraço para os telespectadores, um carinhoso para você, sempre gentil, de nos receber, de dar oportunidade de a gente falar um pouco, né, para a população. Ajudar sempre. Ajudar a comunidade, isso é importante. Esse programa Convívio procura fazer, né? Tá ajudando os telespectadores a como, né, buscar os seus direitos. Então essa fica a nossa dica aqui da Previdência Geral.